Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre gráficos e sistemas de equações. Primeiramente, o que é um sistema de equações? Vamos ver aqui. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver o sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas, ok? Então, um exemplo de sistema de equações é esse aqui: x mais y igual a 2, 3x menos 2 igual a 9, e aqui 7x mais y igual a 12, x menos 2 igual a 11. Então, nós temos aqui duas equações, duas incógnitas. Incógnitas são as letras, x e y geralmente, mas pode ser outras letras. Agora, vamos relembrar como resolve um sistema de equações. Existem duas maneiras de resolver um sistema de equações, de forma algébrica ou gráfica. E na forma algébrica existem três métodos que mais são usados nesse tipo de sistema quando são duas equações. A gente pode usar substituição, comparação ou adição. Nós vamos começar pelo método da substituição. Então vamos relembrar. Eu tenho aqui um sistema: 2x mais y igual a 4, x mais 2y igual a 5. O que você tem que fazer aqui no método da substituição? Você vai escolher uma equação para começar. Você olha e verifica qual é a equação que você acha que está mais simples, que aparenta ser mais fácil, né? Eu escolhi a de baixo e vou chamá-la de 1. Consequentemente, a de cima vou chamá-la de 2. Então, nós vamos começar por essa equação de baixo. Então, eu escrevo assim: resolvendo 1. A equação 1, repetir ela aqui, x mais 2y igual a 5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma letra, qualquer uma das duas, x ou o y. Claro que eu vou ser esperto, você esperta, porque o x está sozinho já. Então, vou isolar ele. Então, vai ficar assim: x igual a 5, 2y vem para cá, menos 2y. Então, esta equação aqui, esse resultado 5 menos 2y, é um resultado parcial de x. Agora, eu vou fazer 1 e 2. Como eu fiz a 1 aqui, vou substituir na segunda equação. Por isso que chama método da substituição. Vou reescrever a equação 2 aqui: 2x mais y igual a 4. No lugar do x, nós vamos colocar 5 menos 2y, dessa maneira. O 2 multiplica com o x, então 2 vai multiplicar com o valor que é o x, que é 5 menos 2y. E copia o resto, mais y igual a 4. Nós vamos fazer aqui a propriedade distributiva, que eu chamo de chuveirinho: 2 vezes 5 e 2 vezes 2y. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 2y menos 4y, copia o resto. E aqui nós fazemos a manipulação, resolvendo uma equação normal, né? Menos 4y mais y menos 3y igual a 4. O 10 vem para cá, menos 10. Então, vai ficar menos 3y igual a menos 6. E então, menos 6 dividido por menos 3 igual a 2, ok? Achamos o valor do y, falta achar o valor do x. Então, a gente volta aqui na número 1 e pega o valor do y e substitui aqui no y. Então, vai ficar assim: x igual a 5 menos 2 vezes 2, porque o y é 2. Então, 5 menos 4, x igual a 1. A solução do nosso sistema, então, é 1 e 2. Sempre a gente coloca o x primeiro. Agora, o outro método é o método da comparação. O que a gente faz nesse método? A gente deve isolar a mesma letra nas duas equações. Então, eu coloquei a primeira equação aqui e a outra equação aqui. Aí, eu vou isolar a mesma letra. Se você escolher isolar o x, você tem que isolar o x nas duas. Se você escolher isolar o y,
você tem que isolar o y nas duas equações. Nesse caso aqui, eu escolhi isolar o y. Então, ficou y igual a 4 menos 2x, porque o 2x vem para cá. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa nessa, eu tenho que isolar o y. Então, vai ficar 2y igual a 5 menos x. Só que o y não está sozinho ainda. Tem que tirar o 2 daqui. O 2 vai passar dividindo para lá. Então, vai ficar assim, y igual 5 menos x igual a 2. Ok, isolamos o y nas duas equações. Agora, vamos pegar esses resultados e comparar. Por isso que chama método da comparação. Então, vou pegar aqui, ó, 4 menos 2x igual 5 menos x igual sobre 2. Fazendo a manipulação aqui, esse 2 eu passei para lá multiplicando tudo, 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2x menos 4x e ficou 5 menos x aqui. Fazendo toda a manipulação aqui, encontramos que o x é igual a 1, certo? O que eu faço agora então para encontrar o y? Eu vou substituir em uma das duas, ou nessa aqui, tanto faz. Eu escolhi substituir nessa, então vai ficar assim, y igual a 4 menos 2x, y igual a 4 menos 2 vezes 1, porque o x é 1. Fazendo aqui as contas, encontramos que o y igual a 2. E foi o mesmo resultado que encontramos utilizando o método da substituição. E tem que ser o mesmo resultado, porque o método é só um caminho diferente. O resultado tem que ser o mesmo. Vamos para o terceiro método, que é o da adição. O que consiste o método da adição? Consiste em somar as equações com o objetivo de zerar uma letra. Se eu somar a equação do jeito que está aqui, eu não vou conseguir zerar uma letra, porque 2x mais x é 3x, y mais 2y, 3y, não consigo zerar. Eu vou ter que fazer alguma modificação nessas equações, em uma das duas, ou eu posso modificar as duas ao mesmo tempo. Eu escolhi fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 2. Eu escolhi fazer isso. Por quê? Porque se eu multiplicar por menos 2, esse x aqui, ó, x vezes menos 2, vai ficar menos 2x. Aí eu somando as duas equações, 2x com menos 2x, zera. Então, vai ficar assim, ó, reescrevendo o sistema. A primeira equação não mexi, então continuou a mesma. A segunda equação multipliquei por menos 2, porém, tudo vai mudar. Então, x virou menos 2x, 2y virou menos 4y e o 5 virou menos 10, ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Somar as duas equações. O que vai acontecer com esse x aqui, ó? Vai zerar, que 2x somado com menos 2x, 0. Y somado com menos 4y, menos 3y. 4 somado com menos 10, menos 6. Isolando o y aqui, nós vamos encontrar que y igual a 2. Então, menos 6 dividido por menos 3 igual a 2. O que eu faço com esse resultado para encontrar o x? Muito simples, você pode substituir em qualquer uma das equações, seja nessa aqui ou nessa aqui, ó. Eu escolhi substituir nessa, tá? Então, meu y é 2, então vai ficar assim, x mais 2, 2y, 2 vezes 2 igual a 5. Então, x mais 4 igual a 5, 4 vem para cá, vai ficar x igual a 1. O mesmo resultado que encontramos nos outros dois métodos. 1 e 2, ok? Então, esses três métodos são a forma de resolver um sistema de forma algébrica. Agora, nós vamos ver como resolver de forma gráfica. Então, vamos lá, de forma gráfica, o mesmo sistema. O que eu tenho que fazer para fazer os gráficos deste sistema? Eu tenho que pegar as equações e transformar em função. Nós já vimos que para transformar em função uma equação, eu tenho que escrever y igual a alguma coisa.
Então, é isso que eu vou fazer. Como os sistemas aqui já tem y aqui, né? Então, nós vamos só isolar o y. Aqui, ó. Eu tenho que isolar o y. Então, pegando a primeira equação, 2x mais y igual a 4, então ficou assim, ó, y igual a 4 menos 2x. A segunda, x mais 2y igual a 5, então ficou assim, ó, 2y igual a 5 menos x, porque o x vem para cá negativo. Só que nessa segunda aqui, o y ainda não está isolado. Então, vai ficar assim. A primeira equação eu repeti aqui. A segunda, então, o 2 vai passar a dividir. Então, ficou y igual a 5 menos x sobre 2. Pronto. O sistema de função é esse aqui, ó. Ok? E agora o que nós temos que fazer? Segundo passo. Primeiro passo foi transformar as equações em função. Agora, segundo passo, nós vamos pegar essas equações e escrever uma tabelinha para cada uma delas. Então, aqui, ó, eu chamei essa aqui a função 1, então coloquei uma tabelinha para ela. A função 2, coloquei uma tabelinha para ela. Para valores x e y, eu preciso só de 2, porque vão ser retas. E para a gente fazer uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Não preciso mais que isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou escolher valores para x. Eu escolhi o valor aqui, ó, 1 e 2, para a primeira função. Eu vou pegar esses valores de x, substituir na função. E na função 2, eu escolhi 5 e 3, tá bom? Eu escolhi esses valores aqui. Então, vamos lá. Na função 1, y igual a 4 menos 2x, vou pegar o primeiro x, que é 1, substituir aqui. Substituir, o meu y ficou 2. Então, coloquei lá, 2. O meu segundo x é 2. Vou substituir na função. Coloquei aqui 2 vezes 2, tal, e o y deu 0. Então, eu coloquei lá 0, tá? Agora, na segunda função. Segunda função, tá aqui. Meu primeiro x é 5. Então, no lugar do x, vou colocar 5. Então, ficou 5 menos 5 sobre 2. Subi aqui. 5 menos 5 é 0. Então, 0 sobre 2. E 0 dividido por 2 é 0. Então, o meu primeiro y é 0. Meu segundo y vai ser com x igual a 3. Então, substituir aqui. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, meu y é 1. Pronto. Segundo passo feito. Recapitulando. Primeiro passo, transformar em função. Segundo passo, escrever as tabelas para achar os valores de x e y. Agora, o terceiro passo, que é o mais importante, fazer o gráfico. Eu tenho aqui uma extensão do GeoGebra e nós vamos fazer o gráfico aqui no plano cartesiano. Então, aqui nós temos a reta x, nós temos a reta y, né? Nós vamos colocar os pontos da tabela. Coloquei aqui da primeira equação e da segunda equação. Ora, se tem duas equações, o gráfico vão ser duas retas, ok? Duas equações, duas retas. Se fosse uma equação só, uma reta. Então, são duas equações, duas retas. Então, vamos lá. O primeiro encontro, 1 e 2. Então, vou pegar aqui um ponto. Aqui, ó, ponto. 1x, 2y. Olha aqui, 1x, 2y. Então, eu vou colocar o primeiro pontinho aqui. Segundo ponto, 2x, 2x e 0y, ou seja, não subiu nem desceu. Então, o outro ponto é aqui. Agora, nós vamos passar a reta por esses dois pontos. Aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico. Agora, vamos fazer desse gráfico aqui, dessa tabela. Vou pegar o ponto. 5 para x, 0 para y. 5 para x, 0 para y. Então, não subiu nem desceu. Então, o ponto vai ficar aqui no 5. 3 para x, 1 para y. 3 para x e 1 para y. Pronto. Agora, vamos passar a reta. Pronto.
Agora aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Então uma outra forma de resolver o sistema é graficamente. Ok, então qual é a solução do sistema? A solução do sistema é o encontro das duas retas. Olha só onde elas se encontraram, nesse ponto aqui. E qual que é o valor de x nesse ponto? 2. Qual é o valor, qual é o valor de x nesse ponto? 1. Valor de y nesse ponto? 2. E não é justamente a solução do sistema que nós havíamos encontrado? 1 e 2? Então, essa é uma maneira de encontrar uma solução de um sistema através do gráfico. Agora eu quero fazer uma análise com vocês, porque podem existir outros tipos de gráficos em sistemas de equações. Aquele gráfico que nós vimos anteriormente é um gráfico de um sistema possível e determinado, que ele tem uma única solução. Então, quando temos duas retas que se encontram em um ponto, quer dizer que esse sistema tem uma única solução. Agora eu tenho aqui dois sistemas. Eu quero ver com vocês, jogando aqui no GeoGebra, como é que vai ficar este gráfico, esses gráficos. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui estas equações. Então, vai ser o seguinte: y igual a 3 menos 2x. Vou dar um Enter. Lá, já deu a primeira reta, ok? Agora vamos fazer a outra reta. Então, a outra reta lá, ó, y igual, como aqui é 12 menos 4x dividido por 2, eu preciso colocar entre parênteses para ele entender que tudo vai ser dividido por 2, ó lá, dividiu por 2. O que aconteceu? Nós temos duas retas paralelas. Se essas duas retas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Portanto, se não tem nenhum ponto em comum, elas não têm solução. Então, esse sistema, a gente diz que ele não tem solução, certo? Agora, nós vamos analisar o outro sistema, esse aqui. Essas retas ali eu vou apagar, para a gente não fazer confusão. Ok. Agora nós vamos analisar o outro sistema, tá certo? Então, esse primeiro sistema aqui, ele deu impossível, sem solução, né? Então, vamos ver esse outro sistema. Eu vou digitar aqui as equações ali, menos 6x mais 4y igual a 2. Saiu ali a reta. Agora, vamos digitar a outra. 3x menos 2y igual menos 1. Se você perceber, não tem outra reta aqui do lado ou em cima, mas essa reta ela ficou um pouquinho mais escura. Não sei se você percebeu isso. Quer dizer que as duas retas estão, uma em cima da outra. Elas são coincidentes. Se elas são coincidentes, todos os pontos, elas têm infinitos pontos em comum. E se ela tem infinitos pontos em comum, ela tem infinitas soluções. Então, o sistema aí, neste caso, tem infinitas soluções. Então, pode acontecer três tipos de caso. Uma solução, quando as retas se encontram em um ponto só. Pode acontecer nenhuma solução, quando essas retas são paralelas. E pode acontecer infinitas soluções quando as retas elas se coincidem. Ok, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, assiste mais um pouco para você tirar dúvidas, coloca aí nos comentários, entre em contato comigo, tá bom? Então, até a próxima aula.